Dentre todas as lutas dos mangás shonens, uma das mais famosas e marcantes de todas é Rock Lee vs Gaara, uma luta que muita gente gosta mesmo não gostando de Naruto. Essa é uma luta que muitos veem como uma representação do trabalho duro contra o talento natural, que é uma coisa que o Rock Lee fala no decorrer da obra, onde temos dois personagens bem opostos se enfrentando. De um lado temos o próprio Rock Lee, que não é capaz de fazer ninjutsu nem genjutsus, e por isso aprimorou seu taijutsu, que é a luta corpo a corpo. Já do outro lado nós temos o Gaara, que desde o começo do arco do Exame Chunin é uma enorme incógnita, já que ele é um personagem bem enigmático em seu comportamento e em suas habilidades. Só que com o decorrer do tempo descobrimos que ele possui uns poderes bem apelões e que isso, somado à sua crueldade, o fez ser considerado um dos favoritos a passar no Exame Chunin. Esses dois personagens acabaram sendo sorteados para se enfrentarem, o que despertou a curiosidade de muita gente, já que todos queriam ver o que o Rock Lee poderia fazer contra o Gaara. Não apenas isso, mas também entra a questão de que o Lee falou pro Naruto antes, de que o verdadeiro espetáculo do exame é poder ver um perdedor vencer a elite através do trabalho duro. O Gaara era bem apelão, mas isso era por causa da sua areia, que era praticamente viva, o que facilitava muito as coisas para ele, diferente do Lee, que teve que trabalhar duro para refinar o seu taijutsu. Eu não vou entrar em detalhes dessa luta porque não é conveniente e já tem muito vídeo no YouTube comentando sobre ela, mas o que eu quero falar é sobre um dos principais ensinamentos dela que muita gente não notou. Pra gente chegar nesse assunto é preciso primeiro entender sobre qual outra lição de Naruto. Se eu te perguntar sobre o que a obra de Naruto tenta ensinar, eu acho bem provável que você irá responder que ensina sobre persistência e trabalho duro, certo? Essa resposta não tá errada, mas não para por aí, já que ela leva a um outro resultado, que é o do esforço para descobrir os próprios limites, além de reconhecer e aceitar esses limites. Não é errado afirmar que a trajetória do Naruto é sobre o esforço, mas não dá pra dizer que ele é um personagem totalmente injustiçado ou perdedor, ou como alguns chamam, underdog. Daria pra dizer isso se ele conhecesse o seu limite e esse limite fosse pequeno, o que faria com que ele tivesse que se esforçar muito mais em relação a outros personagens. Naruto ter dificuldades não é por causa desse motivo, já que o primeiro problema é que ele só se esforça às vezes, e em outros momentos ele não leva as coisas a sério. Sendo que para ele ser um perdedor, ele teria que dar tudo de si e mesmo assim ir mal. Só que percebemos que no decorrer da obra, que quando Naruto passa a se esforçar, ele evolui num ritmo exponencial, além de que ele possui a raposa de 9 caudas, o que prova que ele não é um exemplo de underdog. Ele evolui rapidamente e possui um dos maiores poderes daquele universo, o que já de cara quebra esse paradigma de que Naruto é um personagem que tem como lição principal o trabalho duro. Naruto não é um exemplo disso, mas sim de outra lição que tem a ver com o esforço, que é o de sempre tentar alcançar novos patamares, mas aceitando que existem limites, sejam eles temporários ou permanentes, e é aqui que voltamos para a luta do Lee contra o Gaara. De início, o Lee não parece ser grande coisas, já que vemos ele sendo intimidado por uma dupla de ninjas desconhecidos no começo do Exame Chunin. Só que então descobrimos que ele não estava a fim de chamar atenção, pois um dos ninjas tenta testar o Sasuke e o Lee segura o golpe dos dois. Vale lembrar que o Sasuke era um dos parâmetros que tínhamos de personagem forte dentre os alunos, além de que depois descobrimos que a dupla eram na verdade dois Jonin disfarçados. Depois disso, o Neji questiona quem é o Sasuke e ele responde de maneira debochada, sendo que esse poderia ter sido um terrível erro. Depois disso, o time 7 se retira, mas o Lee vai atrás do Sasuke e pede para lutar contra ele, e é nessa luta que vemos a questão dos personagens descobrirem e aceitarem os seus limites. Os dois lutam e o Sasuke leva uma surra, onde o Lee afirma que aquela luta foi apenas para ele testar os seus limites e que o objetivo final dele na verdade era o Neji. Na hora lembramos que o Sasuke foi debochado com ele antes, e que se ele não tivesse deixado passar de boa, o Sasuke tinha levado uma surra ainda maior da que ele levou pro Lee. Depois da luta vemos que o Lee admite seu limite, já que ele vê o Neji e o Sasuke como alvos, enquanto o Sasuke fica abalado e não aceita a derrota humilhante que ele passou, afirmando que na próxima ele vai vencer. Só que em seguida o Naruto começa a provocar o Sasuke e em seguida ele adverte que na próxima luta o Lee daria uma surra nele de novo. O Sasuke então fica ainda mais nervoso, mas então Naruto fala sobre os machucados nas mãos do Lee, onde ele afirma que o Lee treinou muito mais que o Sasuke e por isso ele venceu. Ou seja, o Naruto faz o Sasuke enxergar e reconhecer o seu limite naquele momento, onde ele mostra que aquela derrota foi pelo esforço do Lee ser maior e do Sasuke não saber seus limites e ficar se superestimando. Depois de dar essa volta toda, agora sim posso explicar sobre qual a principal e cruel lição que essa luta joga na mesa para os espectadores. Os dois figuraças da luta são dois personagens completamente opostos, o que já desperta a curiosidade do público sobre como Lee ia conseguir lutar contra o Gaara. O começo é como a gente imagina, com o Gaara tendo a vantagem, mas então temos a clássica cena dos pesos, que é onde temos uma virada de chave, porque depois disso o Lee toma vantagem da luta. Ele consegue tirar o Gaara da zona de conforto e o coloca em uma desvantagem, já que o Gaara era muito dependente da sua areia, mas a partir do momento que o Lee dribla a areia, o Gaara fica impotente. Aqui é outra demonstração do contraste entre os dois,
pois o Lee treinar duro fez com que ele conseguisse dar a volta por cima. Já o Gaara ser muito dependente da areia fez com que ele ficasse muito limitado, de maneira que se a areia não for capaz de lutar, ele não tem outros recursos que compensem essa perda. Depois de acertar alguns golpes no Gaara, a gente descobre que tudo que o Lee fez não o feriu de verdade, já que o Gaara pode criar uma armadura de areia ao redor do próprio corpo. Isso fez com que o Lee mostrasse o seu trunfo, onde ele começa a abrir os 8 portões, que são pontos do corpo que regulam a quantidade de chakra, e quando abertos, eles permitem que o usuário fique muito mais forte. Só que essa técnica possui seus ciscos, já que ela pode acabar destruindo o corpo do usuário e se abrir todos os 8 portões a pessoa morre. É mostrado que o Lee consegue abrir 5 dos 8 portões, o que mostra para todos que o Lee não é tão perdedor assim, onde o próprio Kakashi o reconhece como um gênio por ser capaz de usar essa técnica. Após abrir os portões, o Lee toma totalmente a vantagem da luta, onde o Gaara simplesmente não consegue reagir e nem contra-atacar, e mesmo a sua armadura de areia começa a ceder. É então que o Lee abre o 5º portão e ataca para finalizar a luta, mas então aparece um mega furo de roteiro que é a areia amortecer a queda do Gaara. Muita gente vai falar agora que não é um furo de roteiro, já que todo mundo sabia que aquela cabaça, que parecia um amendoim gigante, era de areia. Logo, se o Gaara pode controlar e moldar a areia, ele poderia usar a areia do amendoim para amortecê-lo. Só que aí que tá, o furo de roteiro não se refere a isso, mas sim ao fato de que nem o Gaara e nem a areia que parecia viva eram rápidos como o Lee. Logo, não faz sentido o amendoim gigante ter se desfeito e amortecido a queda a tempo. Mas voltando para a luta, após isso, ambos ficam bem debilitados, mas o Gaara consegue prender um braço e uma perna do Lee e usa o seu caixão de areia, quebrando ambos. Gaara então usa a areia para tentar matá-lo, mas o Guy aparece e intervém, salvando o Lee, mas confirmando a sua derrota. Eis que então acontece o ápice da luta, onde o Gaara se recompõe rapidamente, fazendo parecer que todo o trabalho duro do Lee não valeu de nada. Já do outro lado, o Lee, mesmo inconsciente, se levanta disposto a lutar, mesmo após abrir 5 portões e com um braço e uma perna quebrados, o que faz todos ficarem surpresos. Essa é uma cena que muita gente exalta e fala como o Rock Lee é uma figura exemplar e que mostra a importância do trabalho duro, sendo que a lição que essa cena realmente quer passar não é nem um pouco feliz. Essa cena mostra como é importante nós descobrirmos, e tão importante quanto é aceitarmos nossos limites, além de mostrar o quão graves podem ser as consequências de não aceitá-los. O Lee tentou superar todos os limites que haviam em seu caminho, o que não era algo errado, mas ao tentar fazer isso pensando que ele é imparável e que poderia superar tudo, aí sim foi um erro. A luta entre ele e o Gaara foi uma dura forma da vida ensinar que surgirão barreiras que não poderão ser ultrapassadas naquele momento, e que não aceitar isso e tentar dar um passo maior que a perna pode custar muito caro. Isso pode ser visto na cena dos médicos afirmando que naquele estado o Lee poderia não voltar mais a lutar, o que deixa o Naruto indignado e o faz afirmar que aquilo era injusto, já que ele só queria superar o Sasuke e o Neji. Só que então o Kakashi aparece e ele confirma o que eu tô tentando falar nesse vídeo. O Kakashi fala que aquele era o resultado de alguém que se esforça para alcançar um objetivo a todo custo, onde o Lee chegou até mesmo a usar jutsus proibidos e por isso ficou naquele estado. Ele mostra que o Lee não reconheceu seus limites e tentou fazer mais do que conseguia visando atingir um objetivo, mas que isso tinha um preço, e esse preço era o risco de não conseguir mais perseguir o seu sonho. Mesmo dentro dessa luta, há uma competição entre o Kakashi e o Guy, porém nas entrelinhas, onde o Lee estar naquele estado não era totalmente culpa dele. O Guy fortaleceu a ideia do Lee tentar se superar a todo custo, e o próprio Guy admite que aquilo era um erro dele como mestre, o que foi diferente com o Kakashi e o time 7. Kakashi sempre deixou claro para os seus alunos que eles possuem limites, e mesmo dentro do exame Chunin, nós vemos isso com o Sasuke, por exemplo. O Kakashi afirma que ele teria que selar a marca do Orochimaru, porque se caso ela fosse ativada de novo, o Sasuke não aguentaria, deixando claro para o seu aluno que ali ele tinha uma limitação. E outro exemplo é ele falando para o Naruto após a luta do Lee contra o Gaara, onde ele mostra e ensina que não reconhecer ou ignorar os seus limites tem um preço caro a se pagar. Quando o Guy aparece na primeira vez, ele se gaba que ele tem mais vitórias que o Kakashi, mas aqui vemos o momento em que o Kakashi venceu o Guy, não numa luta direta, mas nas suas condutas de ninjas e como professores. Essa é uma luta que, apesar de ser muito boa, ela passa uma mensagem bem fria ao espectador, já que ela mostrou o quão cruel pode ser o mundo ninja e o quão caro pode ser cometer erros nele, ainda que a intenção tenha sido boa.